Bem-vindo ao Minuto da Cibernética. Hoje nós vamos tratar LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e o que deve ser feito quando uma empresa identifica que houve uma violação de dados, uma extrusão de dados, uma retirada de dados de pessoas naturais que você tem sob a sua custódia. Isso pode ser uma escola, isso pode ser um hospital, uma clínica ou qualquer empresa que trate dados de pessoas naturais no Brasil e brasileiras, né? Então, o que acontece? Três medidas, basicamente, você tem que tomar. A primeira delas é conseguir isolar a extrusão de dados, a saída dos dados, que seria você desligar servidores, fechar portas de firewall e você evitar que os dados possam continuar a ser extraídos e até aumentar o prejuízo, né, da violação de dados. Paralelo a isso, você tem que ter mecanismo que você consiga fazer a notificação das pessoas que são os titulares do dado, o dono do dado. Então, se você tem, por exemplo, assim como a gente vê muito, né, aquelas antigamente aparecia na televisão, recalde de veículo, né, possuidores do veículo tal, da marca tal, do lote tal, tal, fabricado em tal ano, tem um probleminha aqui, você tem que procurar uma concessionária para poder corrigir. Da mesma forma, a quem trabalha com dados precisa fazer a notificação para os titulares de dados. Então, vamos dar exemplo, você trata uma escola de crianças, você tem que procurar uma maneira de tornar público que houve uma violação de dados, houve uma extrusão de dados. Então é até interessante que você tenha mecanismo até fora dos seus servidores, porque vamos supor que você tem um ataque de ransomware, de WannaCry, né? Tipo WannaCry que criptografa todos os dados, você perde o acesso aos dados. Se você não tiver em um local diferente os dados dos titulares, ao menos para você poder avisar que houve a extrusão de dados, isso aí vai se tornar uma agravante na hora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicar as multas e sanções que são previstas lá na dosimetria da LGPD. Então você parou o vazamento de dados, comunicou às pessoas titulares de dados, você vai fazer uma investigação de forma a você poder identificar como que houve essa violação de dados. Na maioria das vezes as violações de dados elas acontecem por pessoas internas que evadem os dados intencionalmente. Normalmente é uma senha que se deixa à disposição, normalmente às vezes até um funcionário mal satisfeito, querendo prejudicar a empresa, e em poucas vezes, né, na menor parte das vezes, é realmente um ataque hacker que realmente violou ali a segurança, violou a segurança do banco de dados e extraiu os dados de forma a não ter acesso nenhum de nenhuma pessoa da empresa. Então você tem que fazer essa investigação forense, para você até também, quando for notificado pela autoridade pública, você poder mostrar, olha, eu tenho um mecanismo de encerramento da possibilidade de vazamento, eu tenho um mecanismo de notificar os titulares de dados, e eu fiz uma investigação e já atuei no problema, já identifiquei qual foi a causa e já apliquei medidas que impeçam novos ataques. Então essa é a dica do que deve ser feito caso você, como proprietário de dados de pessoas naturais, ocorra uma violação na sua empresa. Um grande abraço!